Hoje a gente vai falar sobre o estudo dos gases, página 120 no livro de vocês. Então, gente, esse estudo dos gases é visto também em química, certo? Então, vocês vão ver em física e em química. Só que agora em física a gente vai se deter na parte de transformações gasosas, certo? Exatamente isso. Então, gente, toda vez que fala em gases, né, eu acredito que vem na cabeça de vocês o que? O ar que respiramos, né? Esse ar que é essencial à saúde, certo? Mas aí, o que é que vocês têm que saber? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com as variáveis de estado. As variáveis de estado, vou mandar aqui, variáveis, que qualquer uma dessas variáveis, se ficar constante, vai acontecer uma das transformações gasosas que a gente vai ver. As variáveis de estado. Certo? São elas pressão, volume e temperatura. São essas três, certo? Então, as transformações que a gente vai ver, deixa eu botar aqui, transformações, beleza? As transformações gasosas, primeira delas, isotérmica. Primeira delas, isotérmica. Gente, isotérmica. Vamos lá, se liga aqui. Iso quer dizer mesma e térmica vem de temperatura. Então, isotérmica significa que tem mesma temperatura, certo? T1 é igual a T2. Vamos dizer assim, temperatura final é igual a inicial. Vamos lá. Segunda transformação, isobárica. Esse nome bária, meio desconhecido para vocês, mas vem de pressão. Então, isobárica, isa mesmo, e bárica vem de pressão, significa pressão constante. Então, a pressão inicial é igual à pressão final, que eu chamei de P1 e P2. E a terceira transformação é a isocórica. Gente, isocórica. Essa isocórica, ela tem outros nomes que são sinônimos. Ela pode vir como isocórica, isométrica ou isovolumétrica. O nome já diz, volumétrica, vem de volume, iso mesmo, né? Então, volumes iguais, V1 é igual a V2. Mas se liga nesses três nomes, isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Os três nomes são sinônimos, significa volume constante. Certo, gente? Então, cada um tem uma fórmula, professora? Tem, antes que alguém pense aí. Então, gente, para que vocês não fiquem decorando um monte de fórmula, vocês têm que aprender a lei geral, certo? A lei geral, que é uma fórmula geral. P1, V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, certo? Decorou essa, você sabe qualquer um. Por quê, gente? Se falar que a transformação é isotérmica, tira o T que é igual, tira o T da fórmula, aí sobra só em cima. P1, V1 igual a P2, V2, beleza? Então a fórmula para essa é P1, V1 igual a P2, V2. Isobária, bária vem de pressão, tira o P da fórmula, fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então para isobárica vai ficar isso aí, V1, T1, V2, T2. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tira o volume é igual, corta o V, fica P1 sobre T1, P2 sobre T2. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Beleza? Certo? Fora essas transformações, o que pode ser falado é transformação adiabática. A nível de fórmula a gente não usa, mas a adiabática é um tipo de transformação que não tem troca de calor com o meio externo. Pronto, tipo assim, um isopor com gelo tampado. Tá havendo calor ali entre as latinhas de cerveja e o gelo que tiver dentro, ou refrigerante, mas não com o meio externo. Isso seria uma transformação adiabática, certo? Fora isso, a gente vai trabalhar em termos de fórmula com isso aqui, isotérmica, isobárica, isocórica, que pode ser isométrica ou isovolumétrica.
Então, se ligaram, sabendo da fórmula do termo geral, vocês já conseguem as outras. Já adiantando aqui para casa, o assunto inicia-se na página 120, mas para vocês tentarem aí, página 130, questões 7, 8, 9 e 10. Certo? Eu vou fazer uma questão aqui do livro de vocês, enquanto eu vou apagando, vocês voltem o vídeo. E vejam aí, estou na página, deixa eu ver se eu já falei de tudo, beleza? Aqui, gente, página, no livro de vocês é página 129, certo? Página 129. Ó, nessa questão vai ter o caso que a gente vai ter uma temperatura, todas essas fórmulas, a temperatura, elas já foram deduzidas com a temperatura absoluta. Lembrando lá o primeiro assunto, gente, temperatura absoluta é Kelvin, então sempre, seja qualquer uma dessas fórmulas, vocês têm que usar a temperatura em Kelvin, tá certo? Outra coisa que vocês vão encontrar é que a transformação isotérmica é chamada como lei de Boyle, que é o nome do cara, né? A transformação isobárica é lei de Charles e Gay-Lussac, são duas pessoas. E a isocórica é lei de Charles, certo? Só o nome, mas tudo isso tem lá no livro. Mas em qualquer uma delas, temperatura em Kelvin. Então vamos lá. A questão é o seguinte, tem assim, um recipiente indeformável. Se ele é indeformável, significa que o volume é constante, certo, gente? Então já deu a dica. Se o volume é constante, a gente vai ter que usar a fórmula sem o volume. Vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Beleza? Vamos pensar nisso aqui no final. Vamos lá. Inicialmente, esse gás está a temperatura de 27 graus Celsius. Aí, como eu disse que tem que usar Kelvin, primeiro assunto, aquelas equações termométricas. De Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Então, 27 com 273, eu tenho 300 Kelvin, certo? E uma pressão inicial, que eu vou chamar de P1, desse gás, é de 90 centímetros de mercúrio. Esse Hg é mercúrio. Aí ele passa para uma temperatura de 170,6 graus Fahrenheit. Gente, acabou com a festa, né? Porque se fosse Celsius, era somar com 273 para virar Kelvin. Mas Fahrenheit vai ter que colocar a fórmula toda, beleza? Aí ele quer qual a sua nova pressão, a nova pressão do gás, que eu vou chamar ele de P2. Então, como a temperatura tem que estar em Kelvin, vamos transformar, gente. Então, eu vou ter que usar Fahrenheit e Kelvin, né, para transformar para Kelvin. Primeiro assunto do ano, né? Escalas termométricas. TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Ah, professora, e aquela fórmula resumida? Não, gente, aquela resumida é só quando for Celsius e Kelvin e vice-versa. Aqui é Fahrenheit e Kelvin. Então, vamos lá. Temperatura Fahrenheit eu tenho 170,6 menos 32. Isso aqui é único, gente. Dividido por 9. E aqui eu repito, TK menos 273 sobre 5. Certo? 170,6 menos 32 dá 138,6. Beleza? Sobre 9. E repete aqui, TK menos 273 sobre 5. Então, vamos lá. Como não dá para simplificar aqui, deixa eu ver se dá para simplificar, dá, gente. Esse 138,6 dividido por 9. Dividido dá 15,4. Certo? Vou botar 1 aqui embaixo. Subtência que tem 1 aqui. 2K menos 273 sobre 5. Fazer mesmo pelos extremos. Tudo vezes 1 é ele mesmo. Aí eu repito. Faço essa multiplicação. 15,4 multiplicado por 5, eu tenho 77. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 77. Aí TK vai ser 77. O 273 que está negativo vem positivo. 77 com 273 eu tenho exatamente 350. Eita, professora, não tinha outra forma mais fácil? Não.
Infelizmente não, porque agora foi Fahrenheit e Kelvin. Então, isso aqui transformado ficou 350 Kelvin, beleza? Aí agora sim eu posso achar essa nova pressão. Vamos lá. Pressão 1, eu tenho 90. Temperatura 1, 300. Pressão 2, que eu quero. Olha lá, interrogação. E temperatura 2, essa que a gente acabou de achar. Certo, gente? Eu tenho uma igualdade entre duas razões, né? Eu tenho uma proporção. Vamos cortar o zero, eu posso cortar aqui um zero de cima com um de baixo. E esses dois aqui, ó, esse com esse. Então, massa. Sobrou 9 sobre 3, P2 sobre 35. Se vocês observarem, ainda dá para simplificar alguém, gente. Ó. O 9 dá para dividir por 3, que dá 3. Botar 3 sobre 1, igual a P2 sobre 35. Vamos lá, meios pelos extremos. Eu tenho aqui P2. 1 vezes P2 é 35 vezes 3, né? 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 105, a temperatura, a pressão está em centímetros de mercúrio, certo? Deixa eu só arrumar aqui. Esse é o nosso P2. 105 centímetros de mercúrio, gente. Então, ó, não esquece de tentar as questões de casa, certo? E até um próximo momento. Fique em casa. Beijão.